Olá, seja bem-vindo ao Catequizando. Eu sou o Cadu. Eu sou o Lucas. E hoje vamos falar sobre santidade, um tema muito importante para a gente entender a nossa missão aqui nesse mundo, né? A gente veio com um propósito, né? A gente discorreu ao longo desses episódios sobre o nosso contato com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus, e como também tem coisas que impedem o nosso relacionamento com Deus. E agora a parte mais importante, que é entender para onde vamos, né? O caminho de santidade. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia dos finados, né? Dia 2 de novembro, celebramos o dia dos finados, lembramos dos nossos irmãos falecidos, rezamos por eles. Alguns estão no purgatório, então lembramos com carinho, fazemos as nossas orações. E hoje é dia de indulgência plenária. Então, você que vai ao cemitério, fazer as orações, participar da Santa Missa, comungar, rezar a intenção do Santo Padre, você já tivesse confessado, você consegue alcançar para a pessoa que você está rezando a indulgência plenária, e ela pode ser liberta do purgatório, né? Se encontrar com Deus e viver a sua felicidade plena, que é o encontro, a santidade em si, que é viver com Deus. Aqui hoje, né? Exatamente. Então, antes de iniciar o nosso papo, fique com o Santo do Dia. Comemoração dos fiéis defuntos. Neste dia ressoa em toda a Igreja o Conselho de São Paulo para as primeiras comunidades cristãs. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm a esperança. Sendo assim, hoje não é dia de tristeza e lamúrias, e sim de transformar nossas saudades e até as lágrimas em forças de intercessão pelos fiéis que, se estiverem no purgatório, contam com as nossas orações. O convite à oração feito por nossa Mãe Igreja fundamenta-se na realidade da comunhão dos santos, onde, pela solidariedade espiritual dos que estão inseridos no corpo místico pelo sacramento do batismo, são oferecidas preces, sacrifícios e missas pelas almas do purgatório. No Oriente, a Igreja Bizantina fixou um sábado especial para as orações pelos defuntos, enquanto no Ocidente as orações pelos defuntos eram quase geral nos mosteiros do século VII, sendo que a partir do abade de Cluny, Santo Odilo, aos poucos o costume se espalhou para o cristianismo, até se tornando oficial e universal para a Igreja, através do Papa Bento XV em 1915, pois visava os mortos da guerra, doentes e pobres. A palavra do Senhor confirma essa tradição, pois santo e piedoso seu pensamento, e foi essa a razão por que mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seu pecado. Assim é salutar lembrarmos neste dia que a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Portanto, a alma que morreu na graça e na amizade de Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro caminhando num deserto sob o sol escaldante, onde o calor é sufocante, com pouca água, porém enxerga para além do deserto a montanha onde se encontra o tesouro, a montanha onde sopram brisas frescas e onde poderá descansar eternamente, ou seja, o céu não tem portas, mas sim uma providencial antessala. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então vamos falar hoje sobre santidade. Então todas as dúvidas que você tiver, coloca aqui nos comentários. Eu te peço também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, isso nos ajuda bastante. E qualquer dúvida que você tiver com relação ao assunto santidade, pode deixar aqui nos comentários. E esse é o tema de hoje. Eu acho que mais que justo começar esse episódio já direto com uma pergunta. O que é santidade? Santidade é o nosso relacionamento íntimo com Deus. É o coração em sintonia com Cristo. É isso que é a finalidade da nossa vida, né? A gente veio a esse mundo
para amar e servir a Deus, né? E o nosso coração está inquieto. Se eu não me engano, é São Tomás de Aquino que vai falar isso. Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Eu não sei se essa frase é de Santo Agostinho ou de São Tomás de Aquino. É de um dos dois. Mas é a verdade, né? O nosso coração está sempre em busca dessa felicidade plena, né? A gente busca essa felicidade. E a nossa realização está em Deus, né? Deus é a plenitude de tudo, né? É onde o nosso coração se realiza. E é isso que Cristo veio fazer quando se encarnou, mostrar essa realidade da vida eterna, né? Da santidade. Então, ele vem ao mundo, nos redime de todo o pecado, que o pecado ele é um empecilho, ele é uma falsa felicidade. Então a gente pode dizer que santidade é você tentar ou conseguir ou chegar próximo à configuração do coração de Cristo. Isso. E o pecado seria uma forma de você se distanciar disso. Porque o pecado, qual é o problema do pecado? Ele vende para você uma falsa felicidade. O que é o pecado? É você colocar coisas no lugar de Deus. Então, aonde você está colocando o seu coração? Qual é a sua felicidade? Tem muita gente que a felicidade ele quer encontrar felicidade na comida. Então come desesperadamente como se não houvesse amanhã. E isso configura um pecado porque você está colocando... o alimento não é para o sustento do seu corpo. Ele é a finalidade última da sua vida. Você come para ser feliz. Ora, se você está comendo para ser feliz, você não ama Deus, né? Acho que o São Tomás de Aquino ele fala muito disso, né? Porque ele separa entre dois amores, o amor natural e o amor sobrenatural. Aí o amor natural seria tipo o amor que você tem pela, sei lá, por mãe, pai, às vezes... É o que a gente conhece, né? De amor, expressão de amor. Só que pode chegar num ponto que esse amor natural, ele passa um pouco do ponto. Ele acaba se tornando, sei lá, uma idolatria, que você comentou. A pessoa ela começa a levar em consideração que a comida é a felicidade dela, entendeu? E a gente tem o amor sobrenatural, né? Que seria você amar algo que não é material. E o que seria esse amar que não é material? Então seria Deus. Exato. É o próprio Deus. Porque o que acontece? Hoje a gente vive, acho que pelo aumento da tecnologia e tal, de novo esse assunto, mas sempre tem a ver, a gente perdeu um pouquinho a essência da religião, né? O que é você participar da missa, né? Para nós católicos ou os cristãos evangélicos, por exemplo, que participam dos cultos, a gente perdeu um pouquinho isso e começa a achar que Deus é um estraga-prazer. Nossa, tem que ir na missa, nossa, tem as leis para eu seguir, nossa, tudo é pecado, eu não posso fazer nada, eu sou preso. Então, essa visão faz com que a gente tenha Deus como nosso inimigo. Né? Deus é um estraga-prazer. Eu quero me divertir, eu quero sair, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e é pecado, Deus não deixa. Deus é um estraga-prazer. Aí tem outros de consciência mais relaxada que bota na cabeça das pessoas que Deus não se importa com isso, né? Que você pode viver quem é ele. Nossa, Deus, imagina que Deus vai condenar você. E não é isso, não é essa questão Deus vai condenar você. É o pecado que nos condena. Por quê? O pecado, ele é uma idolatria, né? Você está trocando... A gente nasceu para Deus, a gente existe para Deus. A gente está caminhando para Ele. Só que outras coisas vão aparecendo na sua frente como propostas de felicidade. Então, tem gente que recebe a proposta de felicidade no sexo, tem gente que recebe a proposta de felicidade na comida, na ganância. Então, o que esses pecados fazem? Faz com que você desvie o foco, né? Você passa a olhar a felicidade que não é mais Deus, é aquela coisa material que se apresenta para você. E o pior de tudo, você se torna infeliz porque aquilo não te realiza, e você torna a vida das outras pessoas infeliz também. Você torna a vida das outras pessoas um inferno.
Então, tipo, é uma destruição que não é uma coisa reservada para a pessoa, é uma destruição em massa. Você está desviando muita gente também da proposta final da santidade. E o amor sobrenatural, ele veio para, ele é para ordenar isso que está dentro do nosso coração. Então, é um amor para Deus. Então, quando, por exemplo, a gente tem o nosso amor natural, que é o filho ama a mãe. Eu amo minha mãe. Mas é um amor natural, tipo, porque ela é minha mãe, né? Não teria algo diferente se fosse não é, por exemplo, como uma pessoa desconhecida. A gente não tem um amor natural com uma pessoa desconhecida, né? Mas Deus nos fala, amar o próximo. E como que a gente consegue amar o próximo? Tem que entrar o amor sobrenatural. É esse amor que Deus tem por nós, né? É um amor que está além das nossas forças, é uma graça de Deus. Então, essa graça de Deus, primeiro, a gente tem que... Por isso que a oração é importante, a gente tem que pedir isso na oração, né? Eu acompanho muito o Padre Paulo Ricardo e ele fala a respeito dessa... da importância da oração e como a gente tem que pedir. A gente tem que ter consciência que o nosso amor ele é falho, né? Então a gente tem que pedir esse amor sobrenatural, que é isso que nos santifica, né? É o Espírito Santo agindo ali no seu coração que vai gerar essa configuração com o coração de Cristo, né? Então a santidade é isso, a santidade é você se assemelhar a Cristo. Como Cristo veio ao mundo, se fez homem, e com o coração humano, que também é um coração divino, amor de maneira sem limites a nós, a gente tem que trilhar o mesmo caminho, porque o projeto de humanidade, o projeto que Deus queria para a humanidade é muito concreto na figura de Cristo, né? Então, Cristo se apresenta como aquele que é o nosso ideal, né? O coração ideal, o coração que Deus espera é o coração de Cristo. Tomás de Aquino, ele fala do amor sobrenatural, de que ele precisa ser incondicional em prol de Deus, precisam que amar Deus sem esperar nada. Só que, tipo, nesse caminho, a gente pode considerar que tipo, o pecado é como se fosse uma ofensa para Deus? Sim, o pecado é uma ofensa para Deus. A gente tem uma dificuldade de entender o que é ofensa para Deus, porque como Deus é espírito e Deus está muito acima de nós, a gente não tem ideia do tamanho de Deus. Quando eu falo aqui tamanho, é o poder que ele possui, né? Ele é imenso. Deus é Deus, ele é o que é. E quando a gente para nessa questão da ofensa, muita gente vai achar que os nossos pecados ele não é uma ofensa a Deus, porque Deus é inatingível, né? Então, Deus acaba, tipo, meio que passando pano pelas coisas que você faz, porque ele ama você, ele vai passar a mão na sua cabeça. Só que, qual é o problema aqui? Por que é uma ofensa a Deus? Porque quando Deus nos fez, o que ele espera de nós? Um coração grato, né? Ele nos deu a vida, ele comunicou a você que deu a vida a você, ele envia os profetas, ele envia, tem testemunho das pessoas que alcançaram a santidade, ele cria a missa, ele cria a Eucaristia, né? Cristo cria a Eucaristia para estar perto de nós, ou seja, é Deus que nos procura, Deus que nos ama, Deus que quer ter um relacionamento conosco, só que a gente não responde isso, né? O pecado é isso, o pecado é você, tipo, ignorar o amor de Deus para você buscar outros amores, né? Que são as ofensas, que são o pecado, e por isso configura uma ofensa, né? A gente tem que olhar como... Dá para a gente fazer uma analogia, claro que é muito simplória, mas com os nossos relacionamentos, né? Quando a gente se doa a alguém, quando a gente ama alguém, a gente quer uma resposta, né? Você
É porque a gente é egoísmo, tem o egoísmo na gente. Então, quando a gente não é correspondido, a gente devolve na mesma moeda. Deus não é assim. Mas a gente quer ser amado de volta, né? Agora, imagina Deus que fez, ele fez você, mas ele, mais do que fazer você, ele deu um propósito para sua vida, ele arquitetou já tudo o que os eventos da sua vida, tudo que levaria você a conhecer ele, né? E te dá os instrumentos da graça, né? Que é ele próprio se doando, né? A graça é ele próprio se doando. E os sacramentos da igreja, né? Temos a Eucaristia, o batismo, quem tem vocação ao matrimônio, tem a ordem, que são os sacerdotes, reveste, os sacerdotes você vê que nas missas são bem vestidos como príncipe, ou seja, fazem parte do sacerdócio de Cristo, né? Que é Cristo que se entrega ao Pai, e eles fazem parte daquilo como ministros. Você vê toda a história do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, aquela história linda, né, de Deus que se encarna, tudo, e é tudo para você. Como que você não vai responder a isso? É um amor imenso que está sempre em atividade, né? E o pecado esse configura sim uma ofensa a Deus, né? A gente fere, podemos dizer assim, fere o coração de Deus quando a gente rejeita. Porque o que acontece? Depois que a gente morre, né? Depois que a gente vai passar pelo julgamento privado, né? Nosso julgamento particular, ela tá sem o corpo, sem os sentidos, tá só a alma ali. Então, se você viveu no pecado a vida toda, aquela maldade do pecado na sua alma vai se manifestar na sua alma. Então, talvez aqui na Terra a gente, talvez não, com certeza, aqui na Terra a gente não vê essa maldade, porque está acontecendo muita coisa e os nossos sentidos são malucos, então a gente acha que, não, eu faço essas coisas, mas eu amo a Deus. Então a gente vive essa ilusão de que ama a Deus. Mas eu amo a Deus, mas eu não quero ficar sem fazer isso, porque isso é bom, você acha que Deus vai me condenar, não sei o quê. Só que não é questão de Deus vai te condenar, é você que se condena. Porque quando você se apresentar diante de Deus só a sua alma, aquela maldade que para você não era maldade vai se manifestar na sua alma. E você vai ver que dentro de você, na verdade, tem um ódio mortal por Deus. Então Deus está chamando você e você virou as costas. Então é a própria pessoa que se condena, não é Deus que condena. Deus não vai pegar você pelo braço e forçar, não, você vai para o céu, porque agora você é meu e não interessa o que você fale. Não existe isso, né? Deus vai respeitar a sua liberdade. Você decidiu não querer amá-lo. Ele te deu todos os instrumentos da graça. Ele falou através de outras pessoas, dos ministros da igreja, que são os nossos padres, né? E pregações, através da palavra, né, da Bíblia, através de conversas interior, porque Deus fala conosco interiormente, a gente tem essa... às vezes você está ali refletindo alguma coisa e você tem uma iluminação daquilo, então Deus está comunicando a sua palavra o tempo todo para você e você não responde. Então, o que acontece? Você rejeitou Deus a vida toda. Na hora da morte, aquela maldade vai se manifestar. O que é muito diferente daqueles que estão buscando a santidade, né? O que é a santidade? Você compreende, tem as duas partes, né? A parte de Deus e a sua parte. O que é a nossa parte? A nossa parte é se afastar do pecado. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. O que está impedindo você de amar a Deus? É o seu celular? É o sexo? Às vezes tem gente que tem, né, problema com sexo. É comida? É amizades? Né, drogas? O que está impedindo você? O que está tornando você uma pessoa egoísta, né, mesquinha? Né? O que está te impedindo de rezar, por exemplo? Por que você acha a oração um peso?
e não uma graça de Deus, né? Deus tá ali se doando para você e você não quer se doar também, né? Porque o que te impede de você olhar próximo com amor, com doçura, com misericórdia? Então, os santos, eles são pessoas que viram tudo isso e tipo, o pecado eu não quero mais. A gente teve até casos de santos que eles se configuraram com o coração de Cristo tão bem que eles chegaram até a ter estigmas de Cristo, né? Que é no caso de São Padre Pio. Do Padre Pio. O Padre Pio ele foi uma resposta para a crise no sacerdócio que a gente está vivendo até hoje, né? Na época em que ele viveu, houve uma crise do sacerdócio e Deus envia um padre que aparece com os estigmas de Cristo. Então, é um sinal visível de uma coisa que estava interiormente dentro dele, que é a santidade. E a santidade não é uma coisa impossível, né? Se Deus não inspiraria em nossos corações desejos irrealizáveis, como vai dizer Santa Teresinha. A santidade ela é a finalidade da nossa vida, não é uma possibilidade. Tem santidade também, você pode ser santo. Não existe isso. Tá, já engatando outra pergunta, então, tipo, a gente consegue perceber que tivemos diversos santos, mas a busca pela santidade é algo, tipo, é um caminho certo, ou é algo mais pessoal, ou é algo que, tipo, você precisa, para você ser santo, você tem que fazer isso? Então, os passos da santidade. Primeiro, o Concílio Vaticano II vai dizer que todos têm a vocação à santidade, todos são chamados à santidade, ou seja, cada ser humano na face da Terra, nas suas condições, no seu estado de vida, são chamados para a santidade. Então, a santidade é para todos. É o fim da nossa vida. A gente nasceu para isso, né? Porque um dia esse mundo vai acabar, a gente vai morrer e, né, a gente precisa, a vida ela continua, né? E vai continuar com Deus. E no céu só tem santo. Não existe esse negócio de você entrar do jeito que você é. Você precisa mudar de coração, né? A gente é egoísta. A gente tem que colocar na consciência. A gente é egoísta e a gente precisa mudar. Ponto. Entendemos que todo mundo é chamado à santidade. Quais são os passos agora? Primeiro, a obediência a Deus. A gente precisa obedecê-lo, a gente precisa escutá-lo, né? Então, é a obediência através das leis, que lá temos os mandamentos que são frutos do amor, ou seja, tudo ali que está nos mandamentos não são regras para você viver o Deus tá acabando com a sua vida. Não é isso. Muito pelo contrário, ele está te dando a vida. É a expressão do amor. Se você ama, você faz aquilo, né? Se você ama a sua mãe, você não vai querer ofendê-la, né? Se você sabe que tal coisa ofende sua mãe, você não vai querer fazer. Você rejeita aquilo porque aquilo ofende a sua mãe. Então, seguir as leis de Deus é isso. Você renunciar o pecado, que é aquilo que Deus revelou para você que é pecado, e aquilo ofende a Ele, e você, por amor a Ele, renuncia, né? E, seguindo as leis dele, os mandamentos, Jesus vai falar nos evangelhos que ele e o Pai fará morada no seu coração. Aí que está o início da santidade. Ou seja, a gente vai conviver com Deus no nosso coração. A gente sabe que Deus está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então, e como ele é uma voz suave, uma brisa suave, a gente precisa se recolher. E aqui que entra a oração. A oração é um contato, é uma conversa entre amigos, né? Você renunciou a tudo aquilo que era pecado, e a gente tem que ser radical mesmo, né? As pessoas falam, não, a gente não pode ser radical. Não, a gente tem que ser radical. É a nossa salvação. É a nossa felicidade. Se aquilo é a sua felicidade, você entende que aquilo é a sua felicidade, você tem que ser radical e decidido. Não, eu não quero mais. Não quero mais nada que me afasta de Deus. Aí vem a oração. A oração é você ter esse contato íntimo com Deus. Deus vai moldando o seu coração, porque Deus quer mudar você. Ele quer falar as verdades.
do seu sagrado coração, mas você precisa estar pronto para receber essas verdades. Você precisa estar pronto para você se mortificar cada dia mais, para você entrar nessa dinâmica da santidade. E com a graça de Deus vai começar a nascer no seu coração as virtudes, né? Ou seja, todas as virtudes de Cristo vai começar a manifestar em você. Então você vai perceber que você vai ter mais paciência, você vai perceber que você vai ter mais compaixão e misericórdia com o próximo. Você vai perceber que o seu amor vai se desenvolver cada vez mais, você se doa mais, você é manso, você é humilde, né? Como Cristo vai falar, eu sou manso e humilde de coração. Então, a gente vai se assemelhando a Ele, né? Algumas pessoas vai se manifestar alguns dons, por exemplo, tem gente que recebe o dom da cura e cura as pessoas, ou seja, na verdade não é a pessoa que está realizando o milagre, é porque Deus está dentro dela e esse amor, ele... Então, tem gente que alcançou um grau de santidade tão forte que cura as pessoas. Acontecem milagres. Ou igual o Padre Pio teve os estigmas, mas teve relatos de pessoas que viram ele em outros lugares, ele estava dentro do mosteiro dele, ou seja, de locações. Acho que Frei Galvão, que a chuva não tocava nele, ele andava e a chuva não tocava nele, ou ele aparecia milagrosamente em outro lugar. Tem santos que levitavam, né? A gente tem um relato de Santa Teresa d'Ávila, que ela entrava em êxtase e ela levitava. O amor por Deus era tão forte que aquele amor parecia que puxava, era além da matéria, sabe? Era inexplicável, aquele amor, ela se sentia tão atraída por Deus que ela flutuava. E ela nem percebia aquilo, né? Não era soberbo, nada daquilo, e não é coisas estranhas, porque são coisas de Deus, né? Tem o coração de Santa Teresa também, que foi cauterizado por um anjo. Ela estava em êxtase e ela vai falar que um anjo com uma flecha de fogo penetrou o coração dela e ela sentiu aquilo. Era uma dor muito grande, mas era uma alegria também muito grande, porque ela estava se enchendo do amor de Deus. E depois a gente tem o coração dela num relicário que está cauterizado. Ou seja, aconteceu aquilo. Então são milagres que Deus vai manifestando na vida desses santos para comprovar que a santidade é algo muito real. Ela é a finalidade da nossa vida. Então, são frutos que a gente tem que meditar sobre isso e a gente tem que querer isso, né? A gente tem que querer se unir a Deus. E a gente tem relatos de santos seguindo esse caminho. E se tivermos, acho que até bom para o pessoal que quer estudar esse tema, quais são os principais que você recomendar? Olha esse daqui que você vai conseguir ver todo o percurso dele, porque não necessariamente todos vão ter um caminho igual, né? Sim. Por exemplo, Santo Agostinho, ele teve uma trajetória, teve que renunciar a outros pecados diferentes de outros santos. Santo Agostinho é um bom exemplo. Porque a gente tem alguns santos na igreja que a gente vê frutos desde criança. Padre Pio é um deles. E tem, por exemplo, Santa Gema Galgani. São santos assim que a gente admira, mas não dá muito para copiar. Porque já nasceu já. Alguma coisa, eles são uma eleição, acontece uma eleição de Deus para passar alguma mensagem para o mundo, né? Então são pessoas já muito especiais. Mas existem pessoas que se converteram ao longo do caminho. Por exemplo, tem um relato de Santa Maria Egipciaca. Ela vivia como prostituta e ela passou a vida toda no pecado. A vida toda no pecado. Acontece que ela envelheceu e ela acabou... Não, antes dela envelhecer, se não me engano, ela foi tentar entrar numa igreja
E aconteceu que todo mundo entrava na igreja, menos ela. Ela não conseguia passar a porta da igreja. E ela estava já vivendo um período de angústia, ela já queria buscar Deus, mas, assim, quando ela se deparou com essa situação, ela começou a clamar para Nossa Senhora para poder ela conseguir entrar na igreja, né? E ela recebeu essa mensagem interior de que ela precisava mudar de vida, que a mudança de vida faria ela se encontrar com Deus. Esse entrar na igreja era muito simbólico. Era o estar em companhia. Você está vivendo no pecado. Abandona o pecado. Viva na graça de Deus. E quando ela entende aquilo e decide, sim, eu vou largar o pecado, eu quero Deus, ela consegue entrar na igreja. E a partir daquele momento, ela passa uma vida de verdadeira penitência mesmo. Ela vai para uma gruta, viver dentro de uma gruta. Ela foi bem radical, assim. Então, ela vai viver numa gruta e tal, e ela é um grande exemplo de mudança de vida. E a gente vai ver ao longo da história muitas pessoas que mudaram de vida, como, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, a conversão de Santo Agostinho foi um pouquinho diferente, porque foi mais uma conversão intelectual do que de sentimentos, assim. Porque a maioria das conversões são assim, a gente está vivendo no pecado, mas o pecado é um muito amargo, porque aquilo vai destruindo a sua vida e você vai ficando triste, e através dessa tristeza você começa a olhar para as coisas de Deus. Então houve ali toda uma questão de sentimento, uma questão de tristeza ali envolvida, e você acaba se convertendo. E Santo Agostinho é diferente. Essa conversão vai acontecer no intelecto. Então ele buscava a verdade. Então ele buscou a verdade em algumas leis, maniqueísmo. Ele era muito, ele gostava muito da oratória. Então ele vai ao encontro dessas coisas em busca da verdade. E ele encontra a verdade, se eu não me engano é por Santo Ambrósio, que vai falar da realidade de Deus, e Santo Ambrósio falava tão bem que aquilo preenchia a alma dele, sabe? Ele tinha um jeito de explicar que preenchia a alma, e Santo Agostinho vai vendo a verdade, vai enxergando a verdade que é a verdade de Cristo. Então ele decide radicalmente mudar de vida. Quando ele entende aquilo, e aí tem aquele famoso episódio do Toma e Lê, e ele vai ler sobre os pecados da fornicação, de alguns pecados de idolatria e tal, e aquilo, sabe, ele se deparou com a verdade. Aquilo iluminou a inteligência dele. Aí ele, não, eu achei a verdade. Ele renuncia toda a vida pregressa dele e decide por uma nova vida, né? Que, claro, é um caminho difícil, é uma porta estreita, como Jesus vai falar. E tem mais uma outra santa que ela escreveu, o livro, acho que é das 7 moradas, que ela também explica isso, Santa Teresa d'Ávila. Que em algum momento, não sei qual morada que ela se refere, que ela fala que chega um momento que ela tá orando por Deus, mas ela não sente mais a presença de Deus. Porque, tipo, aquilo é só para confirmar, entendeu? Tipo, será que você realmente vai querer isso? Você vai continuar nessa... as provas de Deus. A gente, Santa Teresa vai dizer que a nossa alma é um castelo interior e que na última morada, que é a 7ª morada, está Deus. Então a gente precisa adentrar esse castelo interior. E é um processo de conhecimento de si e um conhecimento de Deus. Para a gente entrar em intimidade com Deus, a gente precisa se conhecer e conhecer a Ele. Então, adentrar essas moradas significa um autoconhecimento. Você precisa desse autoconhecimento. E as primeiras moradas é muito esforço nosso, né? Até a 3ª morada é muito esforço nosso. A gente abandona o pecado, né? Abandona o pecado e se confessa, a gente está na estaca zero, ou seja, na primeira morada. A gente começa a lutar contra os pecados veniais, que são os pecados assim que não nos afastam da comunhão de Deus, mas enfraquece.
São, às vezes, você bateu o pé e xingou, se irritou com alguma situação. São imperfeições, que são pecados, que são ofensas pequenas, mas que em grande quantidade acabam enfraquecendo a sua vontade. Sei lá, comer carne de sexta-feira. Uma desobediência. Não, o pecado, esse já é um pecado grave porque é um mandamento da igreja. A igreja ordenou que não se comesse carne na sexta-feira como um meio de penitência. A gente precisa fazer uma penitência. E a igreja, amorosamente, colocou as sextas-feiras, só que as pessoas se revoltam com essa ideia, né? Às vezes não come carne a semana toda, mas quer comer na sexta-feira. Não pode, né? Não é questão de, mas por quê? Mas o que a carne faz? Não é questão disso. É questão de obediência, né? Você se curvar na autoridade da igreja e você obedecer. Não, sim, por Deus, por amor a Ele, eu vou abraçar essa penitência. Então é uma coisa filial, você precisa ter essa obediência, né? Então ela configura um pecado mortal. Mas eu falo assim, os pecados veniais, coisas simples, às vezes uma irritação, procrastinação seria um pecado venial. Dependendo, tem graus, né? Se for algo muito importante e você está sendo irresponsável, aí é um pecado grave. Mas, vou deixar para lá, coisa simples, sabe? Vou ver depois. E vício no celular também é um pecado venial. Então, são coisas que vão enfraquecendo a nossa intimidade com Deus, né? São pequenos grãos que, de um monte, vira uma coisa imensa. Então, a segunda morada é uma luta contra o pecado venial, esses defeitos. A terceira morada também, só que você já está muito mais forte, né? Você está pronto para a primeira prova, que é São João da Cruz vai falar que é a noite escura dos sentidos. Então, pode acontecer alguma adversidade, né? Alguma situação de que você perca alguma coisa, né? Deus vai colocar você numa situação que você tem uma vida ativa, às vezes acontece alguma contrariedade, uma pequena turbulência, a gente está no avião e não acontece uma turbulência, então vai acontecer alguma coisa do tipo. E qual é o objetivo de Deus com isso? É porque Ele vai mexer nos seus sentidos, mas Ele quer ver se você vai se fixar nele, né? Tipo, tá acontecendo isso, mas eu confio em Deus. Porque Deus é espírito, né? Então, o nosso amor por Ele não pode se basear em sentimento, porque os nossos sentimentos estão malucos. É a louca da casa. Então, se a gente confiar nos nossos sentimentos, a gente vai para um monte de lugar. Agora eu estou tranquilo, mas pode acontecer uma coisa que eu fico ansioso. Mas aquele sentimento está mais me atrapalhando do que me ajudando. Então, os nossos sentidos eles estão desordenados. E Deus vai ordenar esses sentidos, né? Através dessa situação, Deus vai ordenar. Então, você confia em Deus e aquilo, você passa por essa prova. Aí você vai para a quarta morada. E ali, nas quartas moradas, Santa Teresa vai falar que a santidade mesmo, a santidade vai acontecer ali entre a quinta e a sexta morada, né? Mas você já deu um passo a mais. Você já está mais forte. O que significa? Tranquilidade? Luta. Você vai ter mais luta ainda. Ou seja, você vai ser mais tentado, você vai sentir desejo de abandonar tudo. Às vezes Deus vai visitar você na oração, assim, sensivelmente. Deus está sempre visitando você, mas você vai sentir. Outras vezes você não vai sentir. Você tem que perseverar no caminho. Aí, se eu não me engano, eu não sei se a segunda noite é entre a quinta ou a sexta, ou entre a sexta e a sétima. Acho que é entre a quinta e a sexta. Vai acontecer uma segunda noite escura, que São João da Cruz vai dizer, que é a noite escura da alma. Ou seja, Santa Teresa de Calcutá, uma santa recente, ela vai falar assim que ela reza
mas é como se ela não acreditasse em nada. Tipo, ela ama Deus, mas é como se ela não acreditasse em nada. Aquilo, sabe, não tem mais, parece que não tem sentido. E é esse Deus se escondendo para ver se você está buscando Ele por Ele mesmo. Se não é uma busca por interesse, pelas graças que Ele vai dar, pelas virtudes, pelo não sei o que e tal. É uma busca desinteressada. Então Deus quer você, sabe, livre de todo apego, até de coisas boas, que são as consolações dele. Então não é aquilo que Deus pode oferecer para você. Você é Ele mesmo. É Ele por Ele mesmo. Então, a pessoa que passa por essa noite escura e consegue, vence e progride, vai para a sexta, sétima morada, são santos de amor elevadíssimo. São santos assim que, tipo, desprendeu-se de tudo e de todos. Né? Tipo, vive unicamente para Deus. Então, é raro as pessoas chegarem a esse nível porque a gente se tornou egoísta, né? Como o nosso coração é egoísta, a gente não tem preguiça de trilhar esse caminho. Mas o que a igreja pede e ensina através dos seus santos, que muitas pessoas chegaram lá, é que é possível sim. Então a gente tem que buscar esse caminho. Então essa é um jeito de explicar a santidade de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. São dois doutores da igreja na questão da mística, do progresso da vida de santidade. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu explicar bastante o caminho da santidade. Tivemos algumas pessoas que relataram sobre isso. Sim. E que é um percurso longo, né? Você vai ter que... muita coisa, vai ter bastante teste. A pessoa tem que querer, né? Não pode ver isso como um fardo, mas sim como um grande convite de Deus, que é a felicidade dele. Então, Deus se fez homem para que nós entendam o que eu quero dizer, por favor, para que nós fôssemos como deuses. Mas é claro, assim, o que eu quero dizer com isso é que Deus se fez um de nós para que nós pudéssemos amar como Ele, né? E a felicidade consiste nisso, em amar como Ele. Então Deus espera de nós algo muito grandioso no seu estado de vida, como você vive. Então Deus quer isso de nós. Então que essa nossa conversa possa inspirar as pessoas que estão nos assistindo a querer esse caminho, buscar esse caminho com dedicação, porque Deus espera por nós. E quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer a você pelas perguntas, Lucas, muito obrigado. E é muito bom falar de santidade. Então, se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, fala pra gente, vai ser muito legal compartilhar essas experiências. E a semana que vem tem mais um episódio e eu espero você, tá certo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, isso é muito importante. E, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe você.